Olá, tudo bem? Mais uma vez é muito bom estar com você para juntos vermos mulheres da Bíblia. São 181 mulheres da Bíblia e nós estamos vendo aqui passo a passo. Desde já eu peço a você para se inscrever no canal, tá certo? Se inscreve no canal, dá o seu like aí, faz seu comentário. Estou gostando disso, não estou gostando daquilo, faltou isso, faltou aquilo, tá certo? E juntos nós vamos construindo essas histórias maravilhosas das 181 mulheres da Bíblia. Vamos lá então? Adquira o seu livro, Elas Falam Demais. Este livro foi escrito a partir de estudos que nós fizemos numa igreja e esses estudos foram se desenvolvendo e se transformaram em 2 volumes, em volume 1 e volume 2, sobre as mulheres da Bíblia. São 181, como eu disse, e você tem a oportunidade de ter o seu livro em casa, de manuseá-lo, de estudá-lo, porque aqui nesses vídeos eu não estou dizendo tudo não, eu estou só dando um gostinho sobre essas histórias maravilhosas dessas mulheres que falaram e ainda falam. Essas mulheres maravilhosas que construíram a sociedade que nós conhecemos hoje, tá certo? Vamos então? A médium. Essa história da médium está em 1º livro de Samuel, capítulo 28. Observe. A presença da médium que praticava necromancia na vila de Endor é de difícil compreensão para os leitores da Bíblia. Ainda mais porque o narrador explica logo no início do enredo que o rei Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Porém, uma mulher continuou em sua prática de comunicação com os mortos, especialmente para adivinhar o futuro. E mais, é com certa naturalidade que o narrador expõe o encontro de Saul com a médium. Até aqui, sabíamos já do descontrole emocional desse rei. De fato, Saul se apresenta como um rei que não tinha muito controle emocional. A essa instabilidade, o narrador agora acrescenta o medo e o coração estremecido como sentimentos de Saul diante da batalha contra os filisteus. Como nenhum profeta vaticinou, nem o Senhor respondeu a Saul, ele resolveu então consultar a médium para saber se seria vitorioso. Assim, o assustado rei procura a médium e ela fala. Vamos ouvir o que ela disse com palavras inundadas de fortes emoções nesse contexto. Saul, disfarçado, pede para que ela use a necromancia para fazer subir do mundo dos mortos quem ele queria, ao que ela responde ser esta prática proibida por ordem real sob pena de morte. O rei afirma que nada de mal acontecerá a ela, então a mulher pergunta quem ele quer que suba a Saul. E ele responde, Samuel. Em seguida, o narrador diz que a mulher viu Samuel e gritou em voz alta, por que você me enganou? Você é Saul. Diante do medo dela de ser morta por ter descumprido a lei justamente aos olhos do rei, outra vez Saul a tranquiliza. Saul pergunta o que a médium estava vendo e ela responde, eu vejo um Deus que sobe da terra, um ancião envolvido numa capa. Por último, é quando Saul entende que se trata de Samuel e passa a conversar com ele. Nós não vamos entrar aqui na discussão da necromancia à luz da teologia ou de outra abordagem. Não é nossa intenção. Nossa intenção aqui é nos concentrarmos nesta mulher. Enquanto Saul dialoga com o falecido Samuel, ela fica em silêncio. Após a conversa, ela então vê a fragilidade do rei, que não havia comido nada o dia inteiro, teve um surto de medo e vê essa fragilidade após justamente essa experiência tão difícil, tão diferente. Ela então lhe oferece comida. Que atitude, não é? Que atitude dessa médium. Esse é um detalhe importante. A poderosa médium era, antes de tudo, uma mulher e, como ser humano, compadeceu-se do enfraquecido rei, propondo-se a dar o que era mais necessário numa hora dessas, ou seja, a alimentação. Ela insiste e prepara para o rei um bezerro cevado com outros ingredientes, outros apetitosos ingredientes, e esse ato de bondade talvez tenha demandado mais tempo e esforço da mulher do que como sua atuação como médium. Por fim,
Ela sai da história, nós nem sabemos o nome dela. Afinal, desde o início percebemos que o interesse do narrador se concentra em Saul e não nela. Das 181 mulheres da Bíblia, 99% não mataram ninguém. Entretanto, 5% delas mandaram matar alguém. Em segundo livro de Samuel, no capítulo 1, nós encontramos mais relatos sobre mulheres, inclusive envolvendo Davi e Jonatas. É muito conhecida a controvertida amizade nutrida entre Davi e Jonatas, o filho do rei Saul. O narrador demonstra em diferentes ocasiões, e sem nenhum tipo de censura, a fidelidade dessa amizade, que somente foi interrompida com a morte do príncipe Jonatas. Aqui nós vamos encontrar a presença das mulheres na poesia de Davi. Justamente sobre esse trágico acontecimento, Davi compõe versos de uma lamentação que ele intitula Hino ao Arco. Esta poesia, esta lamentação deveria ser ensinada na cidade de Judá. Nessa poesia, Davi faz referências às filhas dos filisteus, que eram os inimigos dos israelitas, às filhas dos incircuncisos, para que a notícia da morte de Saul e de Jonatas não fosse divulgada e gerasse alegria nelas, naquelas mulheres. Por outro lado, no verso 24, Davi conclama as filhas de Israel a chorarem pela morte do seu primeiro monarca. No verso 26, Davi escreve que está angustiado com a morte do príncipe Jonatas, a quem chama de amabilíssimo, superlativo absoluto sintético de amável, no sentido de ter sido Jonatas uma pessoa excessiva e extremamente amável, cortês, gentil, simpática, que sabia tratar as pessoas com muito respeito. Davi destaca o excepcional amor que Jonatas dedicava a ele, amor que, entre aspas, ultrapassava o amor de mulheres. Essa linguagem poética usada por Davi teve a intenção clara de descrever a amizade que havia entre ele e Jonatas. Ou será que essa poesia escondia algo a mais, como um comportamento homoafetivo? É possível que dois homens nutram uma amizade assim? Deixo as respostas com vocês. Mas eu prefiro acreditar na possibilidade concreta do companheirismo amigo entre o príncipe Jonatas e Davi, mesmo respeitando opiniões diferentes, pois posso testemunhar como fato real em minha vida, que eu estou falando, eu, Moisés, o autor do livro, eu que estou aqui diante de você, eu posso testemunhar como fato real em minha vida a existência desse tipo de amizade, sim, entre homens. Eu tenho amigos assim, amabilíssimos, a exemplo de homens, de amigos, de irmãos em Cristo, pessoas muito achegadas que estão na cidade de Recife, Natal, lá em Kiev, em Bruxelas, em Cacoal, em Porto Velho, por onde eu tenho passado. Pense nisso. Batseba significa filha do juramento. Você encontra na sua Bíblia em 2 Samuel 11 e 1º livro dos Reis. A história é a seguinte. O povo de Israel estava sob seu segundo reinado, com Davi sendo um rei que reunia em si qualidades desejadas pela população. Davi era um excelente soldado, valente desde a mocidade. Se lembra que quando ele era adolescente, ele enfrentou e derrotou o gigante Golias? Davi era um comandante de exército estratégico e habilidoso. Davi era um honroso oponente ao rei Saul. Davi sempre foi um oponente honroso. Ser oponente é uma coisa e ser desonroso é outra. Você pode se opor às ideias de outras pessoas, inclusive no campo político, mas continuar exercendo a honra e a ética, tá certo? Davi também tinha com a família de Saul, do falecido Saul, muita honra. E Davi também foi ungido pelo Senhor. Isso o tornava amado pelo povo. Assim, o narrador nos situa no tempo e na história para iniciar a descrição dos fatos. Esses fatos nós vamos ver agora.
Após um ano de vitória de Davi sobre os sírios, sobre os amonitas, chegou então o período em que os reis deveriam sair para a guerra. É lógico que eles saíam para a guerra quando o tempo, quando o clima estava favorável, né? É lógico, naquela época então, naquelas condições então, sim. As condições climáticas, olha só, as condições climáticas eram favoráveis, as animosidades com as nações vizinhas instigavam questões de fronteiras e de novas conquistas. Porém, sempre tem um porém, sempre tem um mais, neste determinado ano, quando os reis saíam para guerrear, Davi resolveu não ir pessoalmente. Ele ficou então no seu palácio, enviou os seus generais e os seus generais obtiveram êxito. Entretanto, essa não ida de Davi ao campo de batalha, como era costume, provocou uma situação que criaria problemas pessoais a Davi e até em relação à sucessão na monarquia de Israel. Eu quero deixar com você a curiosidade sobre Batseba. Posso adiantar que ela era muito bonita. Posso adiantar o que você já sabe, que Davi a viu tomando banho. E aí a história se desenrola, você se lembra disso. Mas vamos observar o que Batseba falou. Batseba falou? Sim, ela falou. Davi planejou cada detalhe de uma ação para ficar com Batseba e deu certo. Aparentemente, deu certo tudo que ele planejou. Isso me faz pensar, às vezes a gente planeja tanta coisa e vai dando certo, a gente diz, uba, que bom, está dando certo, Deus está abençoando. Será? Será que o dar certo um planejamento significa exatamente a aprovação de Deus? Davi planejou ficar com Batseba. Davi ficou com Batseba. Mas Batseba então abre a boca. Ela estava calada até agora. Ela abre a boca e diz apenas duas palavras para Davi. Estou grávida. Então, essas duas palavras de Batseba alteram completamente o rumo da história e incluem essas duas palavras no planejamento de Davi, o assassinato do marido de Batseba. Eu sei que eu estou adiantando a história, mas você sabe dessa história também, você verifica aí na sua Bíblia. Se nós formos recapitular as falas de Batseba, ela falou em outras ocasiões, nós veremos que ela agiu muito mais silenciosamente. Praticamente, ela nada disse diante das circunstâncias que a envolveram, como assédio, adultério, gravidez, rejeição do pai de seu filho, assassinato, viuvez, doença e morte do bebê, do primeiro filho dela. A sua primeira fala, sem dúvida, estou grávida, duas palavrinhas, estou grávida, foi a mais importante do enredo, pois a partir dessa fala, tudo o que aconteceu, até a morte de Adonias e o progressista reinado de Salomão, tudo isso aconteceu por causa dessa fala de Batseba. Nunca houve antes na história de Israel uma fala de uma mulher que alterasse tanto a história. No livro dos Salmos, tem mulheres no livro dos Salmos? Tem, sim. Eu quero convidar você agora a encontrar 34 vezes onde as mulheres são citadas no livro dos Salmos. Vou te dar só alguns exemplos. Salmo 1. Sim, porque ali, quando você lê, bem-aventurado o homem, você pode também entender que o salmista está se referindo à humanidade. E se ele está se referindo à humanidade, ele está também se referindo à mulher. Salmo 1. No Salmo 2, no verso 7, tem também. E aí vai, Salmo 23, 27, 29, 42, 45. São 34 vezes que nós encontramos referência às mulheres, inclusive no último Salmo, o Salmo 150, porque o Salmo 150 diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Mulher respira? Respira. Então as mulheres têm referência sim, presença sim no livro dos Salmos. E no livro dos Provérbios e no livro de Eclesiastes, elas estão lá? Elas estão lá, no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes. A coleção de provérbios colocada na Bíblia apresenta algumas mulheres em meio ao mundo dos homens. Das 7 vezes em que o autor registra a fala das mulheres, em apenas uma vez a mulher aparece positivamente. É difícil.
Esses provérbios advertem o homem 4 vezes sobre a mulher adúltera, 2 vezes sobre a mulher rixosa e apenas uma referência à mulher virtuosa. O que transparece é a preocupação do autor em prevenir o homem solteiro ou casado das armadilhas sexuais criadas por essas mulheres. Será que o autor está sugerindo que o adultério é desencadeado a partir da inocência do homem se deixar envolver por esse tipo de mulher? Estaria o autor querendo afirmar que ao homem cabe a pureza e à mulher a indecência? E o que elas disseram e ainda dizem de tão atraente e perigoso para o homem? O autor dos provérbios, dessa coleção de provérbios, deixa um placar muito desagradável em relação às mulheres. 6 vezes ele alerta sobre o perigo das mulheres e apenas uma vez ele enaltece que existe sim mulher virtuosa. Vamos então para o livro de Eclesiastes. Existe referência a mulheres no livro de Eclesiastes? Vamos ver? Admitindo que o autor de Eclesiastes seja o rei Salomão, compreendemos a referência que está no capítulo 2, verso 8, quando o rei de Israel diz que amontoou prata, ouro, cantores e delícias de mulheres e mulheres. Mulheres e mulheres, delícias de mulheres e mulheres. Cerca de 1000 delas conviviam no palácio com Salomão. Esse mesmo Salomão, supostamente tão experiente com tantas mulheres, diz que investigou tudo ao seu redor e encontrou coisa mais amarga que a morte. Ele vai dizer, algo que é mais amargo que a morte é a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Essa mulher nada fala. Salomão continua sua investigação do mundo e das pessoas e também conclui, entre 1000 homens ele acha um com juízo, mas entre 1000 mulheres não achou nenhuma ajuizada. É Salomão, não sou eu não. Vamos entender com calma. Para não parecer que a mulher é um ser desprezível, o autor diz que a mulher que se ama é a porção nesta vida, por todo o trabalho que o homem tem que se afadigar debaixo do sol. Mas nem essa mulher amada nada diz nesse livro. A Sulamita. Eu quero chamar você agora, convidar você agora para nos deliciarmos com o livro Cântico dos Cânticos. Ele está na Bíblia. É um livro pouco lido. Às vezes recortam aqui um pedacinho e colocam em convite de casamento. Sulamita significa a pacífica. Em nossas mãos, aí na sua Bíblia, está um livro. Esse livro do Cântico dos Cânticos, onde uma mulher inicia e conclui o texto. Ou seja, ela é a primeira e a última a falar. Isso é inédito nos livros da Bíblia. É o único livro bíblico no qual a fala predominante é de uma mulher. Ou seja, 54% das palavras são dela e 34% são do homem e 12% são de um coro, um grupo de pessoas que intercala o diálogo entre o casal. O narrador logo no início identifica o autor como sendo o rei sábio Salomão, e se isso é verdade, ele ouviu as vozes das quase 1000 mulheres que estavam à disposição dele no palácio. Porém, havia entre elas uma especial, a Sulamita, que nesse livro é o destaque. Como nossa intenção aqui não é discutir a autoria, então vamos ouvir o que ela disse. Porque ela soube amar verdadeiramente, intensamente o seu companheiro. Antes de mais nada, podemos entender que este livro é uma das provas de que a Bíblia foi escrita para seres humanos na intenção de que eles entendam o amor de Deus. À primeira vista, este poema hebreu com mais de 3.000 anos simplesmente retrata o amor entre um homem e uma mulher. Simplesmente? Ora, talvez este seja justamente o maior desafio dado ao ser humano, saber amar o outro, especialmente no relacionamento de casal.
O texto abre com a voz dela declarando livremente: "Ah, se ele me beijasse, se me cobrisse de beijos." E continua o diálogo romântico e erótico, onde ela e ele protagonizam abertamente o desejo, a vontade, o sabor, o prazer, a alegria, a admiração, a intensidade, a saudade, o entrelaçamento de corpos e mentes, o amor do casal. Pela dificuldade na tradução desse poema, ora parece que os dois ainda não tiveram intimidade do sexo, ora eles já vivenciaram essa experiência e estão afastados por algum motivo, ora eles ainda estão vivendo no momento esse grande amor. A tradução não nos ajuda muito em identificarmos o tempo. Quase colocado na lata de lixo da história, quase colocava o Cântico dos Cânticos no lixo, não ia entrar nas traduções para nós. Esse livro é geralmente controlado por uma pseudo-moral e todo o livro quase foi negado, quase foi jogado fora. Consideraram-no demasiadamente humano, sensual demais, erótico demais, amoroso demais. Alguns puritanos resolveram espiritualizar o texto, transvestindo a sulamita como sendo a igreja e o homem da história como sendo Jesus ou mesmo Deus. Não usaremos esses óculos moralistas ou essas lentes espiritualizantes. Preferimos ler o texto, esse magnífico relato, como sendo a vívida realidade que ocorre quando uma mulher e um homem experimentam em suas vidas o amor, tanto na emoção quanto no corpo. Não há nada de errado nisto. Pelo contrário, este é o texto mais completo que a Bíblia nos oferece e que pode e deve nos orientar sobre a união de um casal. Deveria este livro ser estudado pelos fiéis em suas residências e também nos templos de todas as denominações cristãs para que, desde a infância, as pessoas cresçam na possibilidade de amor no casamento. Sim, desde a infância, porque em nosso tempo as crianças já estão mergulhadas nesse tema de amor e sexo, casamento, prostituição e similares, inclusive em desenhos animados de censura livre. As nossas crianças estão vendo isso o tempo todo. Não se iluda não, meu querido, minha querida. E por que não elas serem bem orientadas pelo que diz este texto bíblico? Mas o que há de especial nesse diálogo cujas falas são a maioria da mulher? O que ela disse de tão importante que arrebatou o amor do homem e compõe as páginas sagradas, como se Deus quisesse mostrar que uma mulher pode amar um homem pode amar uma mulher? Caminhando no texto, nós podemos então iniciar nossas descobertas. Primeiro, ela diz que gosta de receber o beijo dele. Ela faz 17 elogios a ele. Ela se considera formosa, numa clara demonstração de autoestima. Ela o chama 26 vezes de meu amado e amado de minha alma. Diz que ele é formoso, diz que ele é amável, diz 7 vezes que ele é desejado por ela. Ela diz que preparou frutas para ele, ela pede frutas a ele. Por 2 vezes ela diz a ele qual a posição sexual preferida por ela. Por 4 vezes ela diz que é dele. Diz que ele tem saudade dela, outra demonstração de autoestima. E diz que é digna para ele, demonstrando assim que conhece a si mesma, a seu potencial para ser feliz e fazer o companheiro feliz. O livro do Cântico dos Cânticos parece querer demonstrar que é possível sim existir um amor assim, mesmo sem esquecermos que se trata de uma linguagem poética. Mas o que é o amor, senão a poesia corporizada em quem ama? Não há vulgaridade, em momento nenhum, e sim permissão dada pelos dois para serem quem realmente são. Não há banalidade, imoralidade ou grosseria, e sim cordialidade, afetividade e unidade. E não há pecaminosidade, pois foi Deus quem nos fez seres que amam e experimentam a sexualidade, mesmo alguns tentando esquecer desse detalhe criativo de Deus, ou até mesmo atribuindo o amor e o sexo ao diabo.
Neste inigualável livro do Cântico dos Cânticos, uma mulher fala o que sente em seus pensamentos e corpo, pronta para compartilhar sua vida com um homem que ela elogia porque conhece, deseja porque admira e ama porque também é amada por ele. Impressionante o livro Cântico dos Cânticos. Fique conosco, continue, assine o canal, compre seu livro, Editora CRV. Vamos juntos aprender muito mais sobre as 181 mulheres da Bíblia. Um forte abraço, Deus nos abençoe.